Pastoreando o Coração da Criança. Autor Tedd Tripp. Capítulo 6. Modificando seus objetivos. O primeiro passo na construção de uma casa é a escavação. O trabalho do escavador é a preparação do local. Ele arranca arbustos, árvores mortas e troncos indesejáveis a fim de preparar o lugar para a construção. Nosso capítulo anterior era sobre a preparação do local. Limpamos o terreno. Agora estamos preparados para construir. Repensando os objetivos não bíblicos. Se os objetivos citados no capítulo anterior não são válidos, avaliemos esses objetivos à luz da principal finalidade do homem, ou seja, glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Desenvolvendo habilidades especiais. Qual é o problema ao envolver seus filhos em uma infindável lista de atividades? Muitos pais que nunca deixariam seus filhos estudarem em escolas públicas colocam-nos em aulas de dança. Recusam-se a deixá-los sob influência do humanismo secular na escola, mas os deixa expostos aos conceitos de beleza não bíblicos em aulas de dança. Quando pergunto aos pais por que colocam seus filhos nessas aulas, explicam-me que isso tem ajudado o senso de autoestima das crianças. Existem passagens bíblicas que ordenam o desenvolvimento da autoestima como um objetivo bíblico? Não deveríamos estar mais preocupados com um conceito correto sobre nós mesmos? É bíblico construirmos a autoestima com base na capacidade de se desenvolver uma habilidade física? Não estaríamos encorajando o orgulho proveniente da capacidade de atuar? A maior parte dos treinadores não ensina, nem mesmo os pequenos atletas que conseguem fazer um gol, a agradecer a Deus pelo tempo e coordenação ao atuar no futebol. Muitas dessas atividades ensinam seus filhos a confiarem em si mesmos, enquanto a Escritura ensina que a pessoa confiante em si mesma é uma tola cujo coração se afasta de Deus. O amor próprio e a autoconfiança que a nossa cultura proclama sempre leva o coração a afastar-se de Deus. Quais valores você ensina mediante os necessários sacrifícios que se pratica todos os dias? Muitas famílias que sempre têm tempo para a prática esportiva são incapazes de organizar a vida da família a fim de terem horários regulares de leitura bíblica e oração. Quais valores são transmitidos? Quais valores são ensinados quando o culto de domingo vem em segundo lugar em relação à prática do futebol ou à natação? Tudo isso porque as crianças precisam construir sua autoestima. Em uma visão bíblica, deveríamos ensinar aos filhos o exercitar e cuidar de seus corpos como uma expressão de mordomia pelos dons de Deus. Habilidades devem ser desenvolvidas, porque Deus nos deu a mordomia dos talentos e de capacidades especiais. Atividades que poderiam tornar os seus filhos mais capazes de servir e que poderiam abrir canais de ministério em favor de outros deveriam ser encorajadas. Atividades atléticas podem ser um meio valioso de oferecer à família unidade e união. Em vez de desmembrar as famílias, permitindo que cada um faça uma atividade física diferente, tais atividades podem servir para ensinar a lealdade familiar em compartilhar os interesses de cada um em jogos e brincadeiras. A atividade vigorosa é válida para manter o corpo em excelente saúde. É recomendável preocupar-se com a força e resistência para uma vida de serviço a Deus. Atividades que fornecem flexibilidade, força e saúde cardiovascular são necessárias para sermos usados no reino de Deus. Descobrimos que uma viagem de 1.070 quilômetros de bicicleta, acampando diversas vezes durante o percurso, forneceu um desafio físico, mental e espiritual que foi facilmente focalizado nos objetivos bíblicos. Nosso filho Ted rapidamente entendeu que o amor à família ditou uma mudança em suas técnicas de ciclismo.
Para nossa turnê de bicicleta ser um projeto da família, ele não podia manter uma velocidade que o colocasse muito à frente dos ciclistas menos habilidosos. Seu desejo de servir impediu que o esporte se tornasse esporte pelo mero esporte. Ajustamento psicológico. E quanto à preocupação pelo ajuste psicológico? Vamos pensar em um exemplo social. O que você faz em resposta a um barra pesada? Muitos pais querem ajudar seus filhos a aprenderem a arte masculina da autodefesa. Tentam ensinar seus filhos como e quando lutar. Já ouvi pais cristãos darem estes conselhos aos seus filhos. Nunca comece uma briga, mas se alguém começar uma briga com você, então você termina. Em outras palavras, não seja o agressor, mas, se necessário, derrube-o com um soco. Conselho bíblico? Como um pai muda de derrube-o com um soco para ore pela ajuda de Deus? Deveríamos orar para que Deus nos ajude a derrubar o outro com um soco? Em uma visão bíblica, você deveria instruir seus filhos a confiarem-se a Deus em face do tratamento injusto. Deveria ensinar-lhes os princípios da Escritura. Romanos 12, 17 ao 21 nos diz que a única arma suficientemente forte para vencer o mal é o bem. Somos exortados a deixar a vingança com Deus. Ele vai lidar com a questão da justiça. Lucas 6, 27 ao 36 ajuda-nos a entender como amar nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Deus nos promete através dessas passagens que seremos filhos daquele que é gentil com os ingratos e maus. 1 Pedro 2,23 nos diz que devemos encarar a injustiça sem retaliação, confiando-nos a Deus. Você deveria encorajar seus filhos a verem as necessidades das pessoas ao seu redor. Precisa ajudá-los a promover a paz e ensinar-lhes que uma resposta branda acalma o furor. Treine seus filhos a usar a dor para aprenderem a amar a Deus e a aprofundar sua segurança e confiança nele. Filhos salvos. Vamos repensar a questão de ter seus filhos salvos. Talvez um dos problemas dessa perspectiva é que ela busca um marcante evento de salvação e perde o processo espiritual de alimentar seus filhos. É sua tarefa ensinar fielmente os caminhos de Deus a seus filhos, e a tarefa do Espírito Santo é operar através da palavra de Deus a fim de mudar os corações deles. Mesmo quando o Espírito os ilumina e vivifica para a vida, ainda é uma vida de crescimento progressivo. Seus filhos precisam de alimento espiritual. Têm de ser ensinados no caminho do Senhor e instruídos no caráter de Deus para que possam aprender um correto temor dele. Necessitam entender que toda a vida se encaminha ao dia quando estaremos diante de Deus e prestaremos conta a Ele. Tem de reconhecer os efeitos perversivos da queda sobre a condição do homem e entender a sutileza das maldades de seus próprios corações. Precisam compreender o perigo de confiarem em si mesmos. Carecem de respostas para os grandes problemas da vida. Precisam entender a diferença entre o pensar através de suposições e o empirismo. Em suma, necessitam de instrução. Alimente-os, carinhosamente estimule-os a confiarem em Deus. Eles precisam confiar nele não apenas para a salvação, mas para o viver diário. Ensine-os como conhecer a Deus causa impacto sobre a experiência de ser provocado no pátio da escola. Isto fará uma diferença em como eles interagem com suas falhas e sucessos. Conhecer a Deus fará uma diferença quando estiverem com medo, irado, magoados, ofendendo ou sendo ofendidos. Saber como Deus é lhes servirá quando forem tentados. Conhecer a Deus afetará os objetivos em longo prazo de suas vidas. Você precisa ajudar seus filhos a entenderem os ricos tesouros de viver na vitalidade de uma fé robusta e ativa em Jesus. Você precisa sempre mostrar-lhes
tanto sua necessidade da obra redentora de Cristo, quanto sua obrigação de se arrependerem de seus pecados e colocarem sua fé em Cristo Jesus. Arrependimento e fé não são rituais de iniciação ao cristianismo. Arrependimento e fé são os caminhos que nos unem a Deus. Arrependimento e fé não são papéis a se desempenhar quando nos tornamos cristãos, são atitudes do coração relacionadas a mim e ao meu pecado. Fé não é apenas um modo de ser salvo, é a vitalidade da vida cristã. Seus filhos têm de entender o que significa arrepender-se, não apenas de todos os meus pecados de um modo generalizado, mas de pecados específicos da idolatria do coração. Precisam conhecer a purificação e o refrigério do perdão de Deus, não apenas para ser salvo, mas para a vida diária. Eles carecem de entendimento sobre a vida cristã, não apenas como um viver de acordo com um código bíblico, mas como uma vida de fé, compromisso e comunhão com o Deus vivo. O culto doméstico. O culto da família deve funcionar de um modo mais rico e amplo do que transparece na simples frase com que o descrevi acima. É fácil trocar o meio pelo fim. A prática do culto doméstico é um meio, não um fim. É um meio com a finalidade de conhecer a Deus. O nome do jogo não é culto doméstico diário por si mesmo, é conhecer a Deus. A finalidade é conhecer a Deus. Um meio que se pode empregar com essa finalidade é o culto em família. Você precisa de um culto doméstico que tenha conexão com seus filhos e com suas vidas. Você deve ser criativo e flexível a assegurar-se de que o culto doméstico serve às tarefas de pastorear e alimentar espiritualmente a família. Ler provérbios diariamente é de grande benefício aos filhos e aos adultos. Nossa prática diária era ler a terça parte de um capítulo de provérbios antes do horário da escola, todos os dias. Isto era rica fonte de sabedoria e encorajamento para os nossos filhos. Nós os temos visto aprenderem e mais tarde internalizarem os princípios dessa prática sessão da palavra de Deus. O livro de Provérbios é como um manual do proprietário para a vida. Confronta um filho com todos os aspectos da verdadeira espiritualidade. Quando nossos filhos eram pequenos, líamos as passagens do Velho Testamento e as representávamos. Já fui o Golias com a ajuda de uma cadeira. Já nos escondemos em cavernas debaixo da mesa com Davi, enquanto ele fugia de Saul. Ler algum dos salmos de perseguição em nossa caverna trouxe vida à palavra de Deus para os nossos filhos. Um dia, arrumamos nossas coisas e saímos a pé, falando de Abraão que deixou Ur sem saber para onde ia, sabendo apenas que Deus iria com ele. Tentamos imaginar que saíamos de casa para nunca mais voltar e que não sabíamos para onde estávamos indo. Por que fazer tudo isso? Por essa simples razão: tornar a Bíblia viva para os nossos filhos. Lembrem-se que o objetivo do culto em família não é outro senão conhecer a Deus. Quando você perde a vista desse objetivo, o culto familiar torna-se um ritual vazio. Você só precisa ler Isaías 1 para ver o que Deus pensa sobre rituais vazios. Filhos bem comportados. E os comentários anteriores sobre criar filhos bem comportados? Você não pode usar a abordagem da senhorita Bons Modos, visto que ela é simplesmente um meio sofisticado de manipulação social. Em uma visão bíblica, os bons modos são uma expressão de uma aplicação do dever de amar meu próximo como a mim mesmo. Esta é uma questão de ensinar os filhos a imitar o Senhor Jesus e seu altruísmo, tal como é exposto em Filipenses 2. Quando se diz por favor e obrigado baseado em saber o que significa buscar o interesse dos outros, estas formas gentis se tornam expressões de amor bíblico. Esperar para comer após todos terem se servido não é apenas uma convenção social vazia, é uma forma de mostrar consideração por aqueles ao seu redor.
Bom comportamento deve estar enraizado naquelas raras qualidades que o apóstolo Paulo viu em Timóteo, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuida de vossos interesses e conheceis o seu caráter provado. Filipenses 2, 20-22. Boa educação. E os objetivos acadêmicos? Geralmente, os pais enviam seus filhos à escola e os pressionam a obter boas notas. Boas notas são um objetivo bíblico? Que passagens sustentariam esse objetivo? Então, os pais acrescentam os objetivos não bíblicos, os incentivos não bíblicos. Vou lhe dar $1 a cada vez que você obter um A em um teste escolar. Ou talvez digam, se estudar bastante, você poderá obter um bom emprego e ganhar muito dinheiro quando crescer. Um objetivo bíblico? Dificilmente. As Escrituras dizem o contrário. Não se desgasta para ficar rico. Não estou negando de modo algum que aqueles que são fiéis serão ricamente compensados. É claro que isso é verdade, mas não se pode trabalhar apenas tendo esse objetivo como recompensa. Ao contrário, você deve enviá-los à escola sem nenhuma pressão por boas notas. Notas têm importância se o seu filho aprender com isso e esforçar-se diligentemente para Deus. Ele prometeu que recompensará os fiéis. Sabendo que dons e habilidades devem levar a uma mordomia para com o Senhor, as atividades de seu filho devem ser caracterizadas por fidelidade. Você precisa treiná-lo a encontrar em Cristo a força e o poder para trabalhar para a glória de Deus. Qualquer outra coisa é treiná-lo para pensar e agir fora dos princípios bíblicos. Objeções respondidas. Posso ouvir meus leitores discordarem. E se meus filhos não são crentes? Vamos abordar isso mais tarde. No momento, você supõe que deveríamos ensinar os incrédulos a desobedecer à lei de Deus? O padrão de Deus não é aplicável a todos, independentemente de crerem ou não em Jesus? Ousamos dar-lhes mecanismo e abordagem que os ajudem a aprender a manipular seu mundo sem levarem em conta a existência de Deus? Tais coisas apenas os afastarão de Cristo. Se você fielmente sustenta o padrão de Deus, está mantendo diante deles a lei de Deus como um aio, ou seja, um auxílio para conduzi-los a Cristo. Diante da situação em que deveriam ser amáveis com quem os insulta, não há onde buscar ajuda senão em Deus, o único que pode capacitar uma pessoa a responder em amor. Quando o coração de seu filho deseja vingança, quando precisa de força para amar um inimigo, quando a sua fé exige que deixe espaço para a justiça de Deus, não há para onde ir senão a cruz. Eles não poderá conhecer essas atitudes sem conhecer a Cristo. Então você precisa estar sempre apontando para Cristo e sua obra, poder e graça. Buscar a ajuda de Deus foi poderosamente ilustrado na vida de nossa filha. No primeiro ano do ensino médio, parece que a professora de espanhol e ela não se ajustaram bem. Durante todo o ensino médio, ela lutou com a ira por estar sendo ofendida. Passamos muitas horas conversando com ela sobre como reagir. Discutimos a impossibilidade de ela amar essa senhora à parte da graça de Deus. Nós a encorajamos a encontrar esperança, força, consolo e conforto em Cristo. Um dia, quando estava no último ano, minha esposa observou uma anotação na margem da sua Bíblia, aplicando Romanos 12 ao seu relacionamento com a professora de espanhol. Ela passou pelas disciplinas espirituais necessárias a fim de conhecer a ajuda que Cristo nos dá nessa batalha diária. Ensinar seus filhos a viverem para a glória de Deus deve ser seu objetivo mais amplo. Você deve ensinar-los que para eles, bem como para toda a humanidade, a vida abundante se acha em conhecer e servir ao Deus vivo verdadeiro. O único objetivo digno para a vida é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre.
Se você aceita esse objetivo como o único digno de sua atenção e esforço, que método você deve empregar para ajudar seus filhos a se lançarem à conquista deste alvo? Os métodos serão abordados no próximo capítulo. Aplicação prática. Essas perguntas são as mesmas sobre as quais pensamos no final do capítulo 5. Como sua compreensão dessas questões mudam pela palavra de Deus? 1. Como você define o sucesso? Como seu filho completaria esta frase? O que a mamãe e o papai esperam de mim é? 2. Se você está pressionado e sendo derrotado pelas práticas que exemplifiquei como objetivo não bíblico, quais objetivos não bíblicos influenciam a criação de seus filhos mais adversamente? 3. Lembre-se, você é uma influência formativa para os seus filhos. O que motiva a sua vida? O que o impulsiona no dia a dia? O que você teme, ama ou deixa ansioso? Quais são os valores ensinados em sua casa? 4. Assim como Israel no Velho Testamento, você é afetado pela cultura ao seu redor. De que maneira a cultura influenciou sua visão de criar filhos e seus objetivos para com eles? 5. Você está em harmonia com a ideia de viver para a glória de Deus? Este pensamento pulsa dentro de você ou é apenas uma ideia religiosa banal? 6. Quais são os métodos sutis que você é tentado a ensinar seus filhos a viverem na sociedade sob as condições que essa impõe? 7. Quais mensagens duvidosas você envia aos seus filhos? Por exemplo, o que me importa é que você faça o melhor que puder, versus não quero mais ver o C em seu boletim escolar. A vida não consiste na abundância de posses, versus você nem imagina o que eu comprei para você. 8. O pastoreio espiritual verdadeiro é uma questão de nutrir e não apenas de gastar energia para salvá-los. Como isso afetará suas ações para com seus filhos? 9. As regras familiares faladas ou não pronunciadas são consistentes com a verdadeira espiritualidade? Estimulam a viver para a glória de Deus?